O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja o senhor, aqui, agora, quando esse plano Salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo... Permita-me desenvolver um pouquinho. O governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade e não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%. Isso está no meu livro ali. Que neguem, se puderem. 8%. 8 ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7 ao ano, aqui foi 8 ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8%? Naquele mês, perdemos 4,5 bilhões de dólares. Bom, o senhor disse que quer fazer muitas obras, irrigar o Nordeste e tal, mas isso tudo custa dinheiro e o país no momento não tem. Deixa eu me interromper ela imediatamente, um minutinho. Pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. Perdoe-me, senhor Sérgio. Ninguém diz pro senhor. Não, eu tenho que responder pra ele. O senhor está sendo enganado. O senhor é a população brasileira toda. Eu vou mostrar agora. Agora. Peraí, ele não é culpado. Peraí, eu cortei sua frase, numa atitude até inteira, porque eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, não era político. E veja o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava parede elétrica. No dia seguinte faltava álcool e dizia o país não tem dinheiro. Aí a gente abre os jornais e diz, isso é mentira. Mentira deslavada pro senhor que está em casa. Veja bem, aqui na década passada, veja o senhor, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja o senhor, aqui, agora, quando esse plano Salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo... Permita-me desenvolver um pouquinho. O governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade e não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%. Isso está no meu livro ali. Que neguem, se puderem. 8%. 8 ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7 ao ano, aqui foi 8 ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8%? Naquele mês, perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Não há dinheiro de sobra. Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira. Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude, que falta coragem para dizer isso, entendeu? Há dinheiro de sobra, meu jovem. De sobra. Presidente, o que é necessário para derrubar essa hipocrisia política? Será que o comunismo de Marx é a solução na qual diz igualdade social para todos? Não, senhor Márcio, não é. A experiência histórica é o maior de todos os mestres. Não é. Aliás, o comunismo nem chegou a existir. Existiu o socialismo, a fase pré-comunista. Veja, senhor Márcio, a solução é chegar ao poder. Não tem que ser eu, não. Eu ou qualquer indivíduo movido desses ideais. Um indivíduo comprometido com a nação, comprometido com o povo e não com os interesses alienígenas. Quando isso ocorrer, o Brasil será a maior potência do planeta. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classe. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos, os originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Antijúri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não, eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada
privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Os governos dos países hegemônicos não se preocuparam com energia biomassa por uma razão só. Eu morei na Inglaterra, como muitos telespectadores já estiveram lá, e na Inglaterra, quando a gente tem 18 graus, todo mundo vai pra rua, beleza, de sol. 18 graus aqui é frio. Os ingleses, os alemães, os franceses não têm sol. Então, por isso, essa não foi a preocupação maior deles, nem poderia ser. Eles olharam para as fontes do subsolo, para o petróleo. Isso é um finito. Claro! Então, veja o senhor, nós que detemos isso, por que não usamos? Porque tudo que é feito aqui é ditado a partir de fora. Porque tudo que é feito aqui obedece ao comando alienígena, lá de fora. Nós, na verdade, somos comandados de fora para dentro. Essa é que é a verdade que a população não sabe. Por isso que todo mundo usa petróleo, né? Como professores todos de economia sabem, uma parcela significativa ainda é importada. Agora, a questão é outra. O que fazer? O que farei? O senhor pega quando chegar lá. Mas, professor, o senhor me conhece. Será exatamente o contrário do que está aí. Vamos valorizar os nossos fatores de produção locais. Vamos restaurar o programa do álcool e muito mais. Vamos fazer com que as fontes de energia que vão mover o mundo deixem de ser dos produtos fósseis que estão acabando e passem a ser dos hidratos de carbono, dos glicídios. E isso será, com certeza, meta precípua primacial do nosso governo. Pessoal, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. Meu nome é... Na edição de 21 de outubro de 2002... do New York Times, o jornalista Gustavo Krieger chama o senhor de neofascista. O senhor é neofascista, adepto ao regime político ditatorial imposto por Mussolini à Itália em 22 ou não? Bem devagar com a resposta. O jornalista entrevistou-me e ficou, como só ocorrer, preocupado com o tom firme com que eu respondo as questões. Eu gosto de ordem, gosto de disciplina, gosto de respeito. Não suporto desordem. Então, claro que se os trens andam no horário certo, eu gosto disso. Eu dou aula há 30 anos no Rio de Janeiro, nunca atrasei um minuto. Se isso é ser fascista, o critério é do jornalista, não é meu. Minha resposta. Ele disse a verdade, Mark? Ele disse a verdade? Continua com 4 mil? Não? Esse é o nosso tom quando a pessoa não diz a verdade. Ele... Não significa que ele esteja mentindo, mas ele acabou dando uma resposta extremamente confusa. Os níveis de estresse dele subiram bastante. Lá vai de novo. E houve também um certo conflito cognitivo, o que apresenta como confusão. O senhor quer indagar alguma coisa ao Mauro? Repito, depende do conceito. O senhor vai analisando aí. Depende do conceito que se dá à palavra. A palavra que ele usou, fascista.
Se é gostar de ordem, se é gostar de disciplina, se é gostar de horário, aí a palavra vale. Mas eu quero crer que a palavra é muito mais pesada do que isso. Eu quero crer que alcunhar alguém de fascista pressupõe admitir que essa pessoa quer restringir por completo qualquer direito individual. E aí eu não posso aceitar. Se quiser eu falo mais sobre o assunto para que o senhor possa avaliar tudo que eu penso. Entendeu? É uma questão de concepção do vocábulo. É uma questão de universo semântico de quem usa e de quem está ouvindo a palavra.